Boa noite, mulheres. Estamos aqui com mais um momento com você, mulher. E nós queremos nesta noite meditar com você sobre a palavra de Deus, a Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22, que nos diz assim: Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. É uma passagem onde nos mostra e onde nos faz ver que Jesus está conosco em todos os momentos e nós precisamos apenas confiar. Jesus, nesse texto, ele, logo após atender uma multidão, aonde foi a primeira multiplicação dos pães, ele olha para os discípulos e vê o barco e diz: passem para o outro lado, eu vou despedir a multidão. E eles embarcam no barco e começam a remar para passarem, chegarem ao outro lado do lago, do rio, né, da onde eles estavam. Mas Jesus, ele fica ali, ele despede toda a multidão e ele sobe ao monte para orar. Com certeza, para agradecer ao Pai pelo dia que ele tinha passado. E lá de cima, lá do monte, ele olha e vê os discípulos. E eles estão remando e eles estão indo, mas Jesus vê que eles estão com dificuldades. E era tarde, quarta vigília da noite, fala o texto. Naquela época, quarta vigília da noite, era como se fosse das 3 da manhã às 6 da tarde. Eles já deviam estar cansados. E ainda veio a tempestade. E Jesus os vê e Jesus vai ao encontro dos discípulos. E quando eles veem que Jesus vem andando sobre o mar, eles se assustam e falam: é um fantasma. Eles, com certeza, qualquer um de nós que estivéssemos nessa situação, enfrentando uma tempestade, vendo as dificuldades e ainda olham e veem alguém andando sobre o mar, ainda piora a situação, que ficam mais assustados. Mas Jesus imediatamente diz: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro, um dos discípulos que estava no barco, disse: Senhor, se és tu, manda-me, me faz eu andar sobre as águas, sobre o mar também. E Jesus diz: vem. E ele começa a andar, e com certeza as ondas estavam já altas,
as ondas do mar já vinham, né? Já estava aquele movimento do vento. E ele se assusta. E ele começa a afundar. E ele diz, Senhor. E Jesus diz, homens de pequena fé. Jesus não deixou, com certeza, Pedro afundar. Mas Jesus diz, homens de pequena fé. Primeiro Jesus diz, vão. E Jesus vê que eles estavam em dificuldade, Jesus vem. Jesus continua dizendo a cada uma de nós, vão, segue o teu sonho, segue, enfrenta as lutas, não pare, ande, caminhe, corra, eu estou contigo. E as lutas virão, mas eu estou contigo. Jesus não perdeu, e Ele não perde nenhuma de nós de vista. Ele enviou os discípulos, mas Ele ficou observando. Ele enviou e da onde Ele estava, Ele viu que estavam enfrentando a dificuldade do mar. Jesus, Ele não promete que vai ser fácil, mas Ele promete que Ele está vendo e na hora certa Ele vai chegar. Pedro, vendo Jesus, ele pede que ele gostaria, ele quer andar como você está andando, Senhor. E ele vê que vem a onda do mar e ele se assusta com certeza. E com Jesus ali, nós podemos pensar assim, mas como Pedro? Jesus estava ali, mas nós somos assim. Nós estamos com Jesus, nós estamos com a palavra. E quantas vezes nós temos medo? Quantas vezes e quantas mulheres desistem de tudo por não confiar? A nossa fé é abalada pelos problemas desse mundo tão difícil, tão complicado, tão cheio de maldade. Mas Jesus, Ele vai chegar na hora certa. Tenha certeza disso. E quando Pedro, ele entra no barco com Jesus, e todos dizem, verdadeiramente és filho de Deus. Enfrentar a tempestade não é fácil, mas no final todas nós nos ajoelhamos, nos prostramos e dizemos, Senhor, muito obrigada, a vitória chegou. E nós reconhecemos que Deus é Deus. Que você possa confiar nesse Deus que está aqui registrado na palavra de Deus e ficou aqui para que aprendamos a cada dia que as tempestades virão, mas Ele não perde nenhuma de suas filhas de sua vista. E Ele vai chegar. E você a cada dia vai reconhecer que há um Deus verdadeiro que nunca nos desampara. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família. E estaremos aqui na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir.